novo dia lindo para quê? Aprender Excel. Muito bem. Vocês estão vendo a tela que eu estou compartilhando aqui, e é a tela do INEP. Então, para praticar, para aprender Excel, você pode utilizar o dados.gov, e lá vai ter uma imensa fonte de dados, de planilhas e tabelas que você pode utilizar para trabalhar e aprender a utilizar o Excel. Excel. Muito bem, aqui eu escolhi uma planilha do Censo da Educação Superior, microdados do censo aqui, blá, 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 blá. Eu já baixei a planilha, então baixa aí a tua planilha, eu vou abrir ela aqui para vocês verem. Eu vou abrir aqui. Ele está em CSV, então sempre que você abrir uma planilha em CSV, esta notificação aqui, se aparecer, você pode converter, não converter, não vai mudar nada, beleza? Vou converter, alegria. Vou abrir a planilha. Cá está a planilha. Muito bem. Sempre que você abrir uma planilha e ela estiver no formato CSV, ela vai dizer alguns recursos podem ter sido perdidos, blá, 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 blá. Não quer dizer nada. Quer dizer, está querendo dizer que, assim, por você estar abrindo um arquivo CSV, qualquer formatação que tenha sido feita nos dados, nos arquivos, eu pintei essa coluna aqui de azul, eu troquei aqui, ele vai perder a informação, tá? Ele vai perder essa formatação, porque ele está com um arquivo CSV, que ele é só para armazenar os dados mesmo. Então, qualquer outra formatação ou embelezamento que você tenha feito na planilha, se você não salvar numa pasta de trabalho do Excel XLSX ou XLS, você vai perder essa formatação. Beleza? Hashtag pá. Seguimos. Então, tá, eu baixei, eu recebi essa planilha aqui. O que eu faço com ela? Primeiro, uma das primeiras coisas que sempre oriento a fazer quando eu tenho uma base de dados é entender que informações, que dados que ela está me trazendo e que eu possa extrair, o que eu posso extrair de informação desses dados. No meu trabalho, eu trabalho numa universidade e eu quero saber quantas universidades mais tem aqui na mesma região que eu, no mesmo município que eu estou inserido, que oferecem os mesmos cursos, quantos graduados, quantos alunos que tem essa instituição, quantos alunos que na instituição que eu trabalho tem. Então, primeiro de tudo é entender que perguntas você precisa responder, porque geralmente chega uma base de dados para você e você tem que responder, trazer alguma informação a partir disso. Então, sempre, o que eu tenho que extrair de informação dessa base de dados, né? É um estudo que eu estou levantando, está partindo de mim, é minha iniciativa, então você tem que fazer as perguntas e você mesmo tem que buscar as respostas, tá? Então, você sempre tem que responder alguma coisa ou buscar responder alguma coisa com essa base de dados, né? No dia a dia, basicamente é isso. Vem uma demanda para você trabalhar e entregar na segunda-feira, tal. Recebi essa base aqui e eu tenho que entregar lá para o gerente, enfim. Quantas universidades federal tem em Santa Catarina? Vou buscar as informações. Vou buscar aqui nos microdados do INEP, vou buscar na própria base de dados da empresa. Então, sempre partir do princípio, tá? Qual que é a regra do negócio, vamos dizer assim? O que eu tenho que responder com essa base de dados? E aí você tem um planejamento, uma rota a seguir, um caminho a trilhar e que fica mais fácil, né? Porque muitas vezes você não sabe o que você tem que fazer e aí não há ferramenta, não há tecnologia no mundo que vai te ajudar a responder isso, né? Se você não sabe o que você está fazendo, o que você precisa entregar,
você entrega muitas vezes qualquer coisa, ou você passa um intervalo de tempo muito grande para responder alguma coisa e que não era necessário. Então, o primeiro de tudo é saber o que eu estou buscando. Segundo passo é ver o que eu tenho de informação dentro dessa base de dados. Então, tá, dentro dessa planilha aqui, eu vou, primeiro de tudo, tentar identificar quais que são as colunas, né? Então, eu tenho aqui o ano do censo. Beleza. Primeiro de tudo, aqui em cima, no menu superior, eu tenho a opção dados. Clicando aqui em dados, eu vou ter a opção de filtro. Bem no meio aqui do menu superior, eu tenho a opção de filtro. Então, clica aqui em filtro, veja que ele habilita em todas as colunas a opção de filtro. Para que serve isso? Porque aí eu vou ver se, por exemplo, aqui dentro da coluna, na coluna A, no ano do censo, eu tenho só 2022 e eu tenho outro ano. Então, eu consigo confirmar que, ó, eu só tenho o ano de 2022. Beleza. Tenho o ano de 2022. A região em que a IES está inserida. IES, para quem não sabe, é a Instituição de Ensino Superior. Eu sei porque eu já trabalhei numa universidade, então. Mas isso aqui você encontra, por exemplo, ali nos dados, você encontra o manual das informações. Tipo isso. Um glossário das informações. Então ele vai explicar o que é IES, enfim. E hoje a gente tem algo que se chama Google e Chat GPT que nos ajudam justamente para isso. Eu não sei o que é IES. Beleza, vai lá e pesquisa. Me sigam para mais dicas. Então, beleza. Região da IES. Nome da região. Então, aqui eu tô vendo que eu tenho Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Sudeste e Sul. Bacana. Consigo montar um mapa, inclusive, com essas informações, por região. Show de bola. O código dessa região, qual que é o estado em que essa instituição de ensino está inserida, tem um nome, então beleza. Aqui, inclusive, quando você vai fazer esse filtro para identificar o que ele está trazendo de informação, você pode ver que, por exemplo, aqui, Amapá, ele é Ceará, então A com acento. Vejo que algumas informações elas se perderam quando eu estou num arquivo CSV. Então, eu vou ter que fazer algumas correções para trabalhar esses dados. Aí eu vou mostrar algumas formas de fazer isso, tá? Beleza. Muito que bem. Rondônia. Se perdeu aí, amigo. São Paulo. Beleza, tem todos os estados do Brasil. Joia. Eu tenho a sigla do estado. Maravilhoso. Então, aqui eu já tenho uma solução para o meu problema. Ao invés de eu usar o nome, eu uso a sigla. Mas o fulano quer saber o nome. Beleza, então a gente vem aqui e corrige. Não tem problema. O código, o nome do município em que a instituição financeira, a instituição de ensino superior está inserido. Veja que aqui eu tenho um problema maior, né? Porque o município aqui está todo desgraçado. Olha, se eu fosse fazer isso aqui manual, meu amigo, boa sorte. O código do município não me será útil. Indicador de que é uma capital. Isso talvez seja interessante saber. Tá inserido numa capital, não tá. Bacana. Mesorregião. Região metropolitana, centro-amazonense, norte rio-grandense. Para fazer um mapa, isso aqui ficaria bem interessante, viu? Código, micro-região, código da micro-região, tipo da organização acadêmica. Aí teria que ler mesmo o glossário, porque isso aqui eu não sei o que é, não. Categoria administrativa, nome da mantenedora. O que é o nome da mantenedora? Então, por exemplo, para quem é aqui da região de Chapecó, conhece lá a Uno Chapecó. Fazendo merchan para a Uno Chapecó, hein? A Uno Chapecó, a mantenedora da Uno Chapecó é a Fundesc. Então, é a Fundesc que faz todo
o gerenciamento da universidade. Tá? Então, tem uma administração do que está sendo feito dentro da universidade, beleza? Basicamente isso. O código da instituição financeira, da instituição de ensino superior, a sigla da instituição, muito bem, o endereço da instituição, número que tem informações, endereço, bairro, CEP. Com o CEP aqui dá para montar um mapa bem bacana, tanto no Power BI quanto no Tableau, quanto inclusive aqui no próprio Excel. Tanana. Quantidade TEC total. Suponho eu que seja. Não sei do que se trata, mas teria que ler o manual. Feminino, masculino, médio, superior, especialização, mestrado, doutorado, acesso ao portal da CAPES, acesso não acessa, outras bases, repositório institucional, busca integrada, participa de rede social, atualização chata, sim ou não. Então, ao invés de sim ou não, vai ter 0 e 1. Bacana. Periódico eletrônico, quantidade de livro eletrônico, estoque total, não sei do que se trata, feminino, masculino. Aqui eu estou supondo que seja do quadro técnico da universidade, tá? Aqui, ó, quantidade de docentes, muito bem. Então, aqui, técnicos são as pessoas que trabalham no administrativo da universidade. E DOC, eu estou supondo que sejam os docentes. Suposição, eu não li o manual, tá? Então, o ideal é estar realizando esse trabalho oficialmente, você vai lá e leia o glossário. Eu não vou fazer isso. Não é o meu intuito. Com deficiência. Então, por exemplo, eu consigo olhar dentro das universidades por região, por estado, por município, quantos docentes com deficiência tem. Tem um normativo que diz que tem que ter 50 docentes por universidade. Aí eu vou lá ver, tem universidade que está com 0. Não está atendendo o normativo. Beleza? Então, vamos pegar aqui as universidades que estão com 0. Ó, cliquei um filtro. Peguei todas as universidades que estão com 0. Mas como que eu chego nessa informação por região? Tem formas e formas para chegar na mesma informação no Excel. Por exemplo, eu poderia criar aqui à direita uma nova planilha. Aqui embaixo, no menu inferior esquerdo, vê que tem dentro de uma pasta de trabalho do Excel, eu posso colocar várias planilhas, várias tabelas. E elas podem se comunicar entre si. Então, eu tenho aqui microdados, blá, 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 que é aquela que eu baixei. Eu quero aqui fazer um resumo das informações. Joia! Como que eu posso fazer isso? Então, eu quero ver a quantidade de docentes com deficiência por estado. Beleza, eu venho aqui, vamos supor, né? Eu vou pegar por sigla do estado. Eu seleciono a coluna inteira. Então, você pode ver que quando eu clico aqui na coluna E, ele me dá um ícone de seta para baixo. Eu clico, então ele vai selecionar toda a coluna. Tendo valores vazio ou não, ele vai selecionar tudo. Eu dou um Ctrl C. Eu vou aqui para minha aba Resumo e dou um Ctrl V. Beleza, mas aqui ele vai estar repetindo todas as unidades federativas do Brasil. Eu quero só que ele traga uma vez, né? Senão não faz sentido eu trazer para cá, porque eu quero fazer um resumo. O que eu faço? Eu seleciono toda a coluna aqui A
E aí, aqui em cima, no menu superior, no centro, eu tenho dados. Eu clico em dados, ele vai trazer aqui, esse mais à direita, remover duplicatas. O que esse remover duplicatas faz? Ele remove os dados que estão aparecendo mais de uma vez e ele deixa só um. Porque eu só quero, por exemplo, que Santa Catarina apareça só uma vez. Eu só tenho um estado de Santa Catarina. Né? Então, eu vou utilizar, talvez no teu Excel aí, ele não esteja aparecendo com o nome completo aqui, remover duplicados. Mas pelo ícone, você vai conseguir se localizar, tá? Então, ele tem esse X vermelho aqui, eu clico sobre ele. Aí ele vai me dizer assim, tá, eu quero selecionar as duplicadas. Ó, a minha lista tem cabeçalhos, tem. Então, eu quero que ele remova todas as duplicatas dessa coluna em específico que eu estou selecionando aqui. Ok. Ó, 2.568 valores duplicados encontrados e removidos. 27 valores exclusivos restantes. Era o que eu queria. Então, muito bem, estou aqui com todas as unidades federativas representadas. Ah, mas eu quero em ordem alfabética. Maravilhoso. Seleciona aqui e eu tenho a opção ainda em dados, aí no menu superior, bem no centro eu tenho a opção classificar. Veja que aqui do lado ele já tem uma opção aqui que ele me diz classificar de A a Z ou de Z a A. Crescente e decrescente, tá? Eu quero crescente. Opa, aí eu tenho um problema. Por quê? Porque ele colocou o meu cabeçalho também nesse negócio. Eu não quero. Eu quero que o cabeçalho continue lá. Então, eu dou um Ctrl Z. Aí, eu seleciono tudo isso aqui. Eu vou aqui em classificar. Ordenar por coluna A. Valores de A a Z. Opções. Tem, segue. Ok. Ele fez a mesma coisa. Então, no Ctrl Z. Aí eu venho aqui, página inicial, negrito. Aí eu seleciono só esses valores que estão abaixo do meu cabeçalho. Classificar. Ó, quando eu coloco a informação em negrito, ele já entende que, opa, isso aqui é um cabeçalho. Beleza? Então, agora eu vou classificar de A a Z. Agora ele classificou certo. Agora eu quero saber quantos docentes com deficiência tem em cada estado. Então, vamos voltar aqui. E eu vou para a última coluna, que é a CT. Quantidade de docentes com deficiência. Vou copiar, vou colar aqui. Como que eu faço para saber quantos que tem para cada unidade federativa? Ah, eu vou vir aqui e vou filtrar por unidade federativa e vou somar a coluna? Não. Poderia. Fica a critério. Mas aí é burrice, daí você não precisa usar o Excel, né? Vamos usar a condição soma-C. Então, igual soma. Ele tem a opção soma-C, que é quando você só tem um critério, que é o nosso caso aqui. Mas eu já utilizo soma-C, uma vez que assim, é um critério, mas daqui a pouco eu preciso colocar mais um critério, eu já tenho a conta ali, eu vou ali e edito. Alegria. A lógica é a mesma. Mas o que acontece? O Excel nem sempre ele facilita a nossa vida. O soma-C, deixa eu abrir aqui para vocês. A lógica dele é a seguinte: intervalo, critérios e intervalo de soma. O intervalo é o quê? O intervalo vai ser a coluna
onde estão as unidades federativas lá na minha planilha de microdados, nessa aqui que eu baixei, certo? O meu critério vai ser esse aqui, que é o quê? A unidade federativa que eu quero que ele some, certo? O intervalo de soma vai ter a coluna CC, que é onde estão a quantidade de docentes com deficiência, correto? Beleza. Aí, quando eu vou selecionar a função soma-cs, ele faz o contrário. Ele me diz assim, beleza, para mim fazer o soma-cs, primeiro eu vou ter que selecionar o intervalo de soma, faz o contrário, veja bem. O intervalo de soma, o intervalo de critérios e então o critério. Por que ele faz isso? Não sei, para dificultar a vida das pessoas. Tudo bem. Por isso, eu prefiro já seguir com o soma-cs, independente de quantos critérios eu vou utilizar. Ou 1, 2, enfim, eu utilizo só o soma-cs. Para não ter o caso de eu me confundir com a ordem dos critérios que eu tenho que seguir nessa função, beleza? Isso vale para soma-cs, conte-cs, a ideia, a lógica é a mesma. Aí, quando eu vou olhar para o conte-c, ele segue a mesma lógica do soma-c. Então, por isso que eu sempre opto por usar o soma-c e o conte-c, porque aí eu já sei a regra, já sei os requisitos que eu tenho que atender e de que forma que eles estão estruturados, e aí, então, eu sigo a minha vida, mesmo sendo só um critério. Para mim, não... Mas aí vai de cada um. Então, beleza, tá, um intervalo de soma. Vamos lá. Qual que é o meu intervalo de soma? Eu vou selecionar aqui na planilha microdados toda a coluna CC. Por que eu seleciono toda a coluna e eu não coloco, por exemplo, da C2 até a C1500, vamos supor? Porque muitas vezes eu vou atualizar essa base aqui. Vamos supor que mês que vem saiu uma base, um a mais que estava faltando nessa base aqui, e ela tem mais 400 linhas. Aí eu vou ir em cada função que eu fiz e atualizar para buscar as linhas a mais? Não, eu vou selecionar toda a coluna aqui, que se eu vier e colocar mais 200 linhas abaixo da última linha com valor, ele vai somar da mesma forma. Eu não vou ter que ir lá e alterar todas as funções que eu fiz de soma, beleza? Então, essa dica é bem bacana, faz toda a diferença no dia a dia, tá? Então, eu seleciono toda a coluna, é o meu intervalo de soma. Aí, ponto e vírgula. Errei. Todo mundo era. Aqui na função, ponto e vírgula. Agora, qual que é o meu intervalo de critérios? Meu intervalo de critérios é... Cadê o F? Aqui, ó. É a coluna E. Vou selecionar toda a coluna E. Porque aí ele vai fazer a correspondência, correto? O mesmo intervalo que eu coloco para o soma tem que ser o mesmo intervalo para critérios. No sentido assim, eu coloquei da linha 2 até a linha 50 no meu intervalo de soma, vai ter que ser da linha 2 até a linha 50 da coluna de intervalo de critérios, senão ele não vai conseguir fazer a correspondência, certo? Então, por isso, cara, eu selecionei toda a coluna CC, agora eu vou selecionar toda a coluna E. Vou dar um ponto e vírgula. Qual que é o meu critério? Tá? Eu quero que ele some todos que são do Acre. Perfeito. Fecho parênteses e dou um Enter. Ele somou tudo. Então, no Acre tem 14 professores considerados com deficiência. Isso em todo o Acre. Agora, como que eu faço para calcular aqui de Alagoas? Eu vou fazer a conta de novo? Não. Você arrasta para baixo. Então, quando seleciono a célula, veja que fica esse quadradinho verde no canto inferior direito. E quando eu passo o mouse em cima,
ele fica esse maisinho. Então, eu seguro com o mouse e arrasto para baixo até Tocantins. Aí ele vai fazer as somas para mim. Beleza? Veja o que acontece. Quando eu arrasto, ele só vai mudar, por exemplo, aqui em cima ele está pegando A2, aqui embaixo ele está pegando A3, como critério para ir lá e somar os valores dos professores docentes com deficiência, certo? Veja que o intervalo de soma e o intervalo de critérios não muda nada, beleza? Porque eu selecionei toda a coluna. Então, isso também evita que você, ali no dia a dia, corra o risco de, por exemplo, eu selecionei da linha A2 até a A50, e aí quando eu vou arrastar, ele pega da A3 até a A51. Ele faz isso, porque ele entende que eu estou arrastando, então eu tenho que ir pegando para baixo. Da mesma forma que ele está fazendo aqui com o critério que é a unidade federativa. Beleza? Ou também eu posso fazer o seguinte. Eu posso, quando eu passo o mouse aqui em cima, ao invés de arrastar, eu dou um duplo clique. Aí ele vai arrastar da mesma forma a função até onde tiver informação aqui na coluna A, informação de correspondência na coluna que eu estou utilizando como critério para busca. Beleza? Ele sempre vai fazer isso. Então, se eu tivesse colocado essa função aqui na coluna D e desse 2 cliques, ele não ia arrastar até embaixo. Eu ia ter que fazer isso manualmente, porque ele ia entender, tá, aqui do meu lado, na coluna C, não tem nada. Tá lá na coluna A. Ele só entende quando é exatamente do lado. Beleza? Beleza, tá aqui todos os docentes com deficiência por estado. E no total eu tenho quanto? Igual a soma. Eu não quero digitar. Não quero digitar, não. O que eu vou fazer? Aqui em cima, no menu superior esquerdo, eu tenho um pouco de dificuldade de esquerda e direita. Eu tenho página inicial. Clico aqui em página inicial. À direita, bem à direita, no menu superior, vejam que tem autossoma. O que é esse autossoma? Então, eu vou clicar aqui e vou dar um autossoma. Ele já vai entender que eu quero somar as linhas que estão acima da célula que eu estou selecionando para ter a soma total. Então, um Enter, ele já faz isso para mim. Eu só venho aqui e escrevo, tá? Total. É tudo que funcionar. Total. Então, beleza, tenho aqui o total. 1.609 professores com deficiência no Brasil em instituições de ensino superior. Por estado. Eu quero saber o percentual que cada estado tem de representatividade. Então, vamos aqui na coluna C e fazer o cálculo do percentual. Eu coloco como cabeçalho percentual, isso é pessoal de cada um, de como que trabalha com as informações. Então, eu vou fazer o quê? Igual a esse aqui, dividido pelo total. Aí entra uma questão bem importante de fixar a célula que eu quero calcular. Porque, por exemplo, eu quero que ele calcule o 14 dividido pelo 1.609, depois eu vou querer que ele calcule o 16. Então, a minha linha do total, ela não vai mudar. A célula do total, ela não vai mudar. Ela vai ser sempre a B29. Então, como que eu faço para fixar ela? Eu uso o F4. Como que eu faço isso? Boa pergunta. Eu e os meus teclados. Vai dar certo. Vamos ter fé, irmão. Ou eu dou um F4. Quando eu dou o primeiro F4, vejam que ele coloca o cifrão na frente do B e na frente do 29,
que aí ele está fazendo o quê? Ele está fixando a coluna e a linha. Ou seja, ele não vai mudar em hipótese alguma. Então, eu dou um Enter. Beleza, aqui ele ficou em decimal. Então, para mim colocar, ver esse valor em percentual, que é como eu quero ver, aqui em cima, ainda em página inicial, bem no centro do menu superior, eu tenho aqui, ó, estilo de porcentagem. Então, eu vou formatar para que ele fique em porcentagem, 1%. E aí eu vou aumentar as casas decimais. Eu tenho essa opção aqui no menu, bem no centro superior. Aí, uma casa decimal, duas casas decimais. Ok. Quando eu deixo só em uma, vejo que ele arredonda para cima. Beleza? Eu quero em duas casas decimais. E agora eu vou dar um duplo clique. Pronto. Está aí o percentual de representatividade em termos de docentes com deficiência nas instituições de ensino superior. Beleza? Então, de 1.609 docentes com deficiência, o maior percentual está aqui em São Paulo. E aí cabe a gente analisar. São Paulo provavelmente, é possível que a gente veja isso, inclusive aqui nessa planilha, em 2022, seja o estado com maior número de universidades. Então, isso contribui para quê? Para que São Paulo tenha também o maior volume de docentes com deficiência. Eu vou comparar São Paulo com o Acre. O Acre tem menos instituições de ensino superior. Eu devo ter falado em instituição financeira. Eu trabalho numa instituição financeira, então me perdoe. Minha cabeça já não fala Lé com crê. Então, esse percentual é por quê? Porque também tem mais instituições financeiras, correto? Então, faz sentido São Paulo ter uma maior representatividade, certo? Muito que bem. Outra forma de fazer esse resumo que eu fiz aqui, é utilizar uma tabela dinâmica. Por quê? Porque é muito mais fácil. Você consegue organizar essas funções automaticamente com a tabela dinâmica. Ela já vai te trazer essas possibilidades sem você ter que ir lá copiar, remover duplicatas, fazer aqui a condição, a função, fazer o cálculo. Então, ela já te traz todas essas possibilidades dentro da tabela dinâmica, sem você precisar, de fato, vir aqui e colocar as funções na mão mesmo, certo? Bom, como eu tinha falado antes, aqui vocês podem ver que, por exemplo, quando tem uma palavra que tem acento, ele perdeu a configuração. Por que isso? Porque ele está em CSV. Então, isso vai acontecer. E como que eu faço para isso não acontecer? Aí eu tenho a opção de fazer o seguinte. Eu tenho a opção de vir aqui e mudar isso na mão. Ou eu posso fazer o seguinte. Eu abro uma nova planilha aqui. Pode ser um novo arquivo do Excel, um arquivo em branco. Ou pode ser dentro desse mesmo arquivo que eu já estou trabalhando, crio uma nova planilha, aqui no menu inferior esquerdo, eu crio uma nova planilha, dou um maisinho aqui, ele abre uma planilha em branco para mim. Eu vou aqui em dados, no menu superior ao centro, e aí eu tenho a opção de obter dados. E o que quer dizer isso? Eu posso obter de outra planilha do Excel, de outro arquivo CSV, outro arquivo de texto, eu posso fazer uma conexão com o banco de dados. Então, eu venho aqui, eu tenho a opção de obter dados de texto. Inclusive, eu tenho a opção de extrair dados do HTML, mas isso o Google Sheets faz melhor do que o Excel. Eu tenho que falar a verdade. Faz melhor, sim. Inclusive, o Google Sheets é muito superior ao Excel Online. Se você usar o Excel Online, é você pedir para morrer. É horrível. Tá?
Então, o Excel Online é para você apresentar alguma coisa, compartilhar alguma coisa que já está pronta. Para você manipular, para você tratar e mexer nos dados, tem que ser o Excel desktop. Nisso, o Google Sheets é muito superior. Então, vamos lá, buscar de texto. Agora, onde que eu salvei? Download. Microdados. Microdados de ensino superior. Deve ser esse aqui. Dados. Esse aqui. Microdados cadastrados. Esse. Obter dados. Aí, onde você salvou os seus dados, aí é com você. Aqui eu salvei em downloads. É um arquivo, ele baixou em zip, então eu tenho que ir lá e extrair os dados. Então, vamos obter os dados. Era para carregar. Ora, meu filho. Por que não abriu? De texto. Tá me tirando? Eu, hein? Eu não quero atualização, eu queria meus dados, né? Ver se ele abriu alguma outra janela. Não abriu. Muito bem, não funcionou. É beleza e paciência, né? Bom, vamos por aqui. Consultas e conexões. Vamos ver se por aqui eu consigo abrir. Não, consigo também. Atualizar tudo. Atualizar tudo o que? Se não abriu? Dados. Ele não baixou. Tudo bem, acontece nas melhores famílias. Nenhuma fonte de dados nessa pasta de trabalho. Tudo bem. Então, não deu. Mas o ideal é que você consiga baixar, né, esses dados aqui. E aí ele vai te trazer a opção de configuração dessas informações. Fui por aqui. Ó, texto CSV. É que também eu me meto em cada confusão. Não contente trabalhar com Windows, eu quis me enfiar em trabalhar com Mac. Aí o Excel ele é diferente. Eu estou utilizando o Excel para Mac. Eu não estou utilizando a opção do Mac que é o Calc. É tipo um LibreOffice, só que da Apple, do Mac. Horrível também. Aqui é o Excel mesmo. Então ele muda o layout. Então, por isso também que eu me perco um pouco no layout. Então vamos tentar abrir por aqui. De texto, procurar. É esse amiguinho aqui. Obter dados. Tá ali o bicho velho. Próximo. E aí ele vai trazer as configurações. Voilá! Tá aqui as configurações. Ó. Veja que quando eu tenho origem do arquivo, delimitador, e ele traz aqui com base nas primeiras 200 linhas. Tá ótimo, que é para mim saber mais ou menos como é que está configurado. Veja que onde tem o acento, ele está colocando esse ponto de interrogação, que é por isso que ele está vindo desconfigurado. Alguns arquivos podem estar delimitados por vírgula, por dois pontos, enfim. Ou ele pode não ter um delimitador, aí você pode utilizar a largura fixa. Depende de como esse arquivo está, beleza? Então aqui ele está separado por ponto e vírgula, e aí ele separa as colunas bonitinhas, senão ele fica assim, ó. Quer ver? Ó, esse aqui é o arquivo CSV, arquivo de texto. Ele está separado por ponto e vírgula. Então eu venho aqui, delimitador, ponto e vírgula. Aí ele separa as colunas bonitinhas. Então aqui, ao invés de eu usar o Unicode UTF-8, vamos utilizar
ou TF32. Não funcionou. Maravilha. Tá, eu quero que você leia certo. Deixa eu ver qual que é o outro. Unicode também? Não. Não. Vamos procurar opções. TF, deveria ser TF8. Ou TF32. Você também não leu. Um minuto! Inclusive, está acabando a bateria. Só um minuto. A configuração aqui para funcionar é o UTF-8 mesmo, tá? Aqui ele não funcionou. Então, eu fui buscando outras opções. E como que eu faço isso? Eu vou olhando qual dessas opções que se adequa melhor, que corrige o problema que eu tinha, que era o quê? Quando o nome estava com acento, ele desconfigurava, ele ficava um ponto de interrogação. Então eu vou indo um por um dessas opções que ele traz aqui e vejo qual deles que funciona melhor. Se nenhum deles funcionar, aí eu vou ter que fazer um tratamento manual. Acontece. Mas nesse caso aqui eu consegui o Europa Central ISO, o 28592. Veja que ele corrigiu. Então, no Piauí, por exemplo, onde eu tinha um ponto de interrogação, agora eu tenho um acento correto. E aí, como que eu faço isso agora? Agora eu só venho aqui e dou um carregar. E aí ele vai carregar as informações para mim. Quando eu faço dessa forma, eu vou estar carregando uma tabela. Uma tabela. E o que acontece? Para mim trabalhar ela com funções e outras coisas, geralmente eu prefiro converter em um intervalo. Porque o que acontece? Quando eu vou lá e tenho um arquivo CSV e abro ele com Excel, eu vou ter uma planilha do Excel que eu posso trabalhar com ela nesse formato aqui que eu mostrei anteriormente. Quando eu faço o carregamento dos dados, ele carrega uma tabela. Quando ele carrega uma tabela, veja que, por exemplo, ele abre inclusive aqui em cima no menu superior a opção de tabela. Porque aí o que acontece? Tudo que eu fizer dentro dessa tabela, qualquer coisa que eu fizer, ele vai se aplicar a todos os itens dessa tabela. Isso é bom e às vezes isso é ruim. Porque o que acontece? Atualizou a tabela, agora eu tenho uma tabela com mais informações. Eu não vou poder vir e colar aqui embaixo da última linha. Vir aqui e colar. Porque o que vai acontecer? Ó, deixa eu fazer um teste para mostrar para vocês. Eu vou pegar e vou colar copiar essa linha aqui, 45, e vou colar aqui embaixo na tabela que eu carreguei. Veja que ele perde o intervalo, a informação. Como é que eu vou explicar isso para vocês? A tabela ela ficou condicionada às informações que eu carreguei, a fonte de dados. Então, tudo que eu colar aqui abaixo dessa tabela, dessa fonte de dados, ele não vai reconhecer. Por quê? Porque ele está reconhecendo aquela base, aquele vínculo que eu fiz com a fonte de dados. Eu quero quebrar esse vínculo. Para mim trabalhar com as informações aqui, aí eu tenho que converter no intervalo. Eu quero manter o vínculo com aquela fonte de dados para que no mês que vem venha uma nova fonte de dados e eu só atualize essa tabela. Beleza, aí vai funcionar.
Porque o que acontece? Quando eu faço esse vínculo, tudo que se eu fizer aqui no final, vamos supor, eu adiciono uma coluna e eu quero fazer uma soma, um filtro, ele vai se aplicar a toda essa fonte de dados e não somente, às vezes, aquilo que eu quero. Eu não sei se eu consegui me fazer entender, mas, por exemplo, ó, vocês estão vendo que ele está com a configuração aqui, visual, de uma linha branca e uma linha verde. Eu quero mudar para tudo ficar nesse formato cinza aqui. Beleza, ele vai se aplicar a toda a tabela. Então, por exemplo, se eu estou aqui em algo que não é uma tabela, é uma planilha, eu teria que fazer isso de outra forma. Eu teria que fazer uma formatação condicional, ou eu tenho a opção de formatar realmente como uma tabela. Aí veja que ele condiciona ao quê? A um intervalo. Então, por exemplo, ele está pegando da célula A1 até a CC 2596, que é onde tem dados. Então, qualquer coisa que eu insira a mais, ou uma coluna a mais, ou uma linha a mais, ele não vai reconhecer. Beleza? Então, por isso que eu prefiro trabalhar como um intervalo de dados, que é da forma como está aqui, trabalhar ele, do que eu trabalhar com tabela. É uma questão de preferência e também de objetivo que você tiver. Beleza? Então, ele carregou aqui como uma tabela, porque ele está condicionando a origem que eu carreguei. Eu estou dizendo, ó, essas informações aqui, eles são lá daquele arquivo de texto, beleza? Mais ou menos isso. Então, eu tenho essa opção, mas o legal é que ele corrigiu a formatação. Então, veja que o que tem acento ficou correto. São Lourenço, São Luís, Ribeirão Preto. Então, tá correto, tá ótimo. Então, para mim trabalhar essas informações, está certo. Eu não preciso trabalhar ele como tabela. Eu venho aqui em tabela, e aí, nesse menu superior, eu tenho a opção de converter em intervalo. E aí ele faz o quê? Ele desconecta da fonte de dados. É como se eu abrisse novamente no Excel. Ele perde o vínculo. Ele não está mais fazendo referência àquele arquivo que está salvo lá na pasta de download. Ele fica aqui, beleza? Então, ok. Então, agora, vejo que ele ficou com a formatação. Beleza, não tem problema. Se eu quiser mudar, eu posso mudar. E vejo que aqui no menu superior central, depois do exibir, ele não tem mais a opção de tabela. Alegria. Ele virou um intervalo. Então, eu posso trabalhar com ele da forma que eu quiser, sem ter nenhum prejuízo, vamos dizer assim. Certo? Estou com os nomes corretos. Então, uma forma de resumir essas informações, entender o que ele está me trazendo, é utilizar a tabela dinâmica. Eu já gravei um vídeo falando sobre tabela dinâmica, mas tudo bem, não tem problema. Então, é uma forma de você entender quais informações que ele está trazendo, as quantidades. Se, por exemplo, aqui dentro da unidade federativa, ele estivesse com alguma informação discrepante ou muito diferente, ou uma informação até errada. Vamos supor que tivesse aqui uma sigla que não existe das nossas unidades federativas. Então, você consegue identificar essas pequenas propriedades que, quando tu vai entregar a informação, elas fazem diferença. Então, eu fui fazer um soma Cs, mas aí eu vou ver, ele não está batendo com a minha origem dos dados, tá a menos. Por quê? Porque muitas vezes eu desconsiderei uma peculiaridade ali no meio dos dados. Então, é uma forma de você identificar anomalias ou diferenças, algo que não estava previsto. Então, você consegue fazer essas correções. Então, com a tabela dinâmica fica bem mais fácil. Então, como que eu faço para inserir uma tabela dinâmica? Eu clico aqui no menu superior em dados,
E aí eu tenho, minto, é inserir. Aí eu tenho a opção aqui, ó, tabela dinâmica ou tabela dinâmica recomendada. Eu prefiro fazer o tabela dinâmica e não recomendada, porque aí você faz da forma que você achar melhor e você vai manipulando conforme você vai vendo os seus dados, beleza? Então, quando você tiver já uma maior familiaridade com a ferramenta, aí beleza, usa a tabela dinâmica recomendada que você vai entender o que ela está fazendo, certo? Então, aqui, vamos dizer assim, eu tenho o dado macro e a tabela dinâmica ela vai me ajudar a ter um resumo dessas informações, desses dados. Então, eu vou conseguir ver a quantidade por região, a soma por região, a soma por unidade federativa. Eu vou conseguir colocar um drill down das informações. Então, eu vou conseguir colocar, vamos supor, unidade federativa, região e cidade, e aí ver as quantidades, ver a quantidade total por unidade federativa, por região e por município. Então, eu consigo ter a informação mais fechada, mais micro, ou o contrário. Fiquei confuso agora. Mas eu consigo ter uma análise mais aprofundada desses dados. Porque aqui eu tenho todos os dados, né? Mas eles não me direcionam para lugar nenhum. Eu não consigo tomar uma decisão com base nessa planilha, nessa tabela, certo? Eu vou ter que aprofundar, entender o que ele está me dizendo. Porque geralmente trabalhar com os dados é justamente isso, é buscar o que eles querem dizer. Porque da forma como eles estão aqui, eles são só uma tabela. Eu vou conseguir olhar assim, vamos ver o município aqui. Cadê o município? Em Cuiabá, eu tenho a Universidade Federal de Mato Grosso, a mantenedora. Beleza, mas em Cuiabá, que outras universidades eu tenho? Eu tenho só essa universidade, eu tenho mais universidades em Cuiabá. Nessa, vamos ver o que mais. Nesse bairro aqui, Boa Esperança, eu tenho só essa universidade, eu tenho uma outra universidade que está ali perto também. Eu vou ter que filtrar aqui por bairro Boa Esperança para conseguir identificar quais que são Boa Esperança de Cuiabá para ver se tem outra universidade nesse mesmo bairro. Então, conseguir chegar nesse nível de detalhe das informações é muito importante. Você poder comparar, você poder encontrar padrões, então você precisa fazer um mínimo tratamento para chegar nisso, né? Aqui ele tá trazendo o geralzão, né? O que o INEP tem de geral das instituições de ensino. Beleza, eles têm que armazenar essas informações. Mas aí, como que eles extraem informação, por exemplo, para estabelecer um normativo de docentes que tenham deficiência? Como que eles estabelecem um normativo de quantidade de docentes, doutores e mestres que tem que ter? Como que eles analisam isso? Então, a partir dessa base de dados, que as universidades vão lá no sistema do INEP e preenchem, eu tenho tantos professores, tantos docentes com doutorado, tantos com mestrado, tenho esses aqui são feminino, masculino, esses aqui têm deficiência, esses aqui não têm. Então, você vai trabalhando esses dados para que você identifique padrões, para que você identifique problemas. Então, por exemplo, nessa universidade aqui, vamos supor, na UNO Chapecó, eu estou com um nível de docentes com doutorado muito baixo em relação ao nível de docentes que só tem ensino superior. Não, tem um normativo lá do INEP, do MEC, que me diz que eu tenho que ter para um número X de docentes com nível superior, eu tenho que ter um número Y de docentes com doutorado. Então, fazer essas relações, sabe? Então, vamos lá. Para mim criar a tabela dinâmica, então eu vou aqui, tabela dinâmica. A primeira coisa para criar uma tabela dinâmica, ele vai me dizer assim, qual que é o intervalo de dados
que eu quero para criar uma tabela dinâmica. Então, ele já vai me trazer aqui uma suposição, um indicativo de qual que é esse intervalo. Ele está me dizendo que é justamente aquela tabela que a gente tinha visto antes, do A1, da célula A1 até a CC 2596. A gente sabe, quando a gente fez o soma C, que era até a CC 2596. Então, está correto. Eu quero que ele pegue mais linhas, mesmo que vazias. Isso é ruim, eu não indico, não recomendo, porque na hora que você for fazer o resumo das informações, essas linhas vazias vão interferir. Então, o ideal é que você só pegue as informações que tem, as colunas, o intervalo que tenha dados mesmo. Beleza? Aí ele vai pedir assim, onde que eu coloco essa tabela dinâmica? Numa nova planilha ou numa planilha existente? Numa nova planilha. Aí ele vai fazer o mesmo que se eu viesse aqui embaixo, à esquerda, e desse um maisinho e criar uma planilha. Não, mas eu quero que ele coloque nessa planilha 3 aqui que eu já criei. Então, eu vou vir aqui, planilha existente, e aonde que eu vou colocar. Aí eu clico nessa setinha aqui à direita da tabela de intervalo que ele está me direcionando, eu clico aqui e eu vou selecionar. Na planilha A3, eu quero que ele insira aqui na célula B6. Beleza. Aí eu dou um OK. Show de bola. O que a tabela dinâmica vai fazer? Ele vai me trazer todas os cabeçalhos, como o nome dos campos, né? E como que eu posso trabalhar com esses dados. Eu posso colocar ele como filtros, colunas, linhas e valores. Então, vamos lá. Eu quero colocar a unidade federativa. No caso aqui, eu vou utilizar o nome, já que a gente corrigiu o nome, eu vou colocar ele como nome numa coluna. Quando eu coloco em coluna, ele vai fazer dessa forma aqui, na horizontal. Eu quero que ele fique em linha, na vertical. Então, eu vou colocar aqui em linhas. Beleza. Eu prefiro colocar assim, o que é cabeçalho em linhas e o que eu tenho de valores em colunas. Que aí ele vai fazendo os somatórios e fica mais organizado. É uma questão de preferência de como você vai tratar os dados. Você quer relacionar, por exemplo, a unidade federativa com outra variável ali, sei lá, o ano do censo. Que aí eu vou colocar supor que eu tenha 2 anos, eu tenho 2022 e 2021 na mesma quantidade. Aí, beleza, eu tenho em cima ali quais que são os estados e embaixo quais que são os anos, e daí nos valores eu coloco, sei lá, a quantidade de docentes com deficiência. Aí ele vai fazer a soma para mim, 2022, 2021 e por estado. Aí eu consigo ter um comparativo. Vai da análise que fizer. Sugiro que pegue essa base aqui e vá trabalhando ela, vá vendo como que se comporta as informações. Porque um dos principais pontos para trabalhar com Excel é não tenha medo de manipular os dados, não tenha medo de clicar nos campos e testar. Não tem problema. Eu vejo que um pouco das pessoas têm receio de, não, eu vou estragar, eu não sei o que eu estou fazendo, mas é assim mesmo. Você não sabe o que você está fazendo, vai fazendo mesmo assim, para você ver que resultado você vai ter e se faz sentido. Algo que você sempre pode fazer é, por exemplo, eu coloquei aqui nas linhas a unidade federativa. Tá, agora eu vou colocar lá nos valores, eu quero saber quantas instituições de ensino superior eu tenho em cada estado. Como que eu posso fazer isso? Eu posso pegar aqui e onde é que está? SG, CEP, deixa eu ver outra informação que foi do início aqui, né, meu filho? Região, categoria, mantenedora. Esse aqui é o nome da IES. Como que eu faço isso? Eu vou colocar em colunas, em filtro, vou colocar em valores. Porque aí o que ele vai fazer?
é o nome da IES. Ele já me traz a contagem das instituições. Então, veja que ele me trouxe um total geral aqui de 2.595 instituições de ensino superior. Isso corresponde ao intervalo que a gente selecionou para gerar a tabela dinâmica. Ele me deu 2.596. Lembra? Ele selecionou da A1 até a CC 2.596. Tá, mas e por que aqui está 2.595? Porque tem o cabeçalho. Então tá certo, porque cada linha daquela planilha que a gente abriu é uma instituição de ensino superior. Então tá correto. Então, eu quero bater as informações. Eu não sei se o que eu estou fazendo tá certo. Volta lá na planilha anterior e analisa. Eu tenho. Tá, eu estou querendo olhar a quantidade de instituições de ensino superior. Beleza. Todas essas linhas correspondem. Essa aqui, no caso, que é a última que está com o nome certo, tá? É uma instituição de ensino superior. Beleza. Em 2022, então, eu tinha 2.595 instituições de ensino superior no Brasil. Ponto. Tá aqui, tá feito já. Entendeu? Então, ele já traz um resumo e eu consigo organizar essa tabela dinâmica. Então, aqui em cima, no menu superior, no centro, eu tenho análise da tabela dinâmica e design da tabela dinâmica. Eu, Marina, gosto muito de trabalhar com o seguinte design. E isso vai de cada pessoa e cada análise que você está fazendo. Layout do relatório. Mostrar em formato compacto, estrutura de tópicos, formato de tabela. Eu prefiro formato de tabela, beleza? E é esse que eu vou mostrar, porque é esse que eu prefiro. Para mim, ele fica mais organizado. Mostrar em formato de tabela. Aqui ele tem repetir todos os rótulos de item, não repetir rótulos de item. Isso vai acontecer quando? Quando eu colocar outras informações. Então, por exemplo, eu tenho o Acre, então vou colocar aqui primeiro em formato de tabela. Beleza, não mudou nada, porque eu não tenho outras informações. Certo? Coloquei aqui, agora, além da unidade federativa, agora eu quero olhar o nome da região da IES. Então, eu vou colocar aqui embaixo da unidade federativa para a gente ter aquele drill down, para a gente descer. Então, vou colocar aqui o nome da região. Lembra que aqui no layout do relatório, repetir todos os rótulos de item e não repetir rótulos de item. Então, eu vou colocar aqui não repetir rótulos de item. Não mudou? Nada. Aqui eu tenho a opção de totais gerais, subtotais. Então, veja que aqui no Acre, ele está me trazendo a mesma informação para o norte. Por quê? Porque dentro do Acre eu só estou tendo uma região. Então, deixa eu ver uma aqui que tenha duas. Ou não vai ter nenhum. Não tem nenhum que tenha duas regiões. Porque aí ia aparecer, por exemplo, aqui no Ceará, vai aparecer nordeste do Ceará. Mas aqui está a região que está inserida. Tá, eu inseri o negócio errado. Muito bem, vamos colocar município. O município vai ficar melhor. Agora sim. O que acontece? Ele vai me dizer assim, dentro do Acre, eu tenho os municípios que estão inseridos nas instituições de ensino superior. Eu tenho Cruzeiro do Sul e Rio Branco. Em Cruzeiro do Sul, eu tenho 2 e em Rio Branco eu tenho 10. O total do Acre é 12. Se eu vim aqui em totais gerais e desativar ele para linhas e colunas, subtotais, perdão, porque o total é esse aqui embaixo. Lembra que quando só tinha a unidade federativa, ele tinha o total lá das 2.595? Então, se eu desativo o total, ele desaparece. Então, eu vou colocar aqui ativado para linhas e colunas. Aí ele me mostra o total geral. Beleza? Subtotais.
não mostrar subtotais. Vamos voltar lá para cima. Aí ele fica como? Tocantins. Aí ele me mostra separado por município, mas ele não me diz quanto que tem no Tocantins. Se eu desmarco a opção de subtotais, ele não vai me fazer o somatório de cada unidade federativa. Ele só vai me fazer o somatório pelo município, que foi o que eu quebrei a unidade federativa, né? Então, cada município está associado a uma unidade federativa. Então, eu quero que ele me mostre os subtotais. Vou mostrar, então, eu tenho a opção de mostrar no final ou no início. Vou colocar no início. Beleza. Subtotais no final do grupo. Eu tinha selecionado o final. No início do grupo. Não mudou nada. Alegria. Enfim. E aí eu vou ter o subtotal. Ó. Veja que aqui em São Paulo, eu vou ter quanto? Em São Paulo, eu tenho 585 instituições de ensino superior. É bastante coisa. E aí está separado aqui por cidade. Por exemplo, repetir todos os rótulos de item. Vamos lá. Vou lá. Eu não quero que ele fique me falando assim, ó, Alagoas, 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 Alagoas total. Eu quero que ele me mostre Alagoas só uma vez. Por quê? Porque é o grupo. Eu não quero que ele fique repetindo. Então, eu quebrei aqui a unidade federativa por município, beleza, vou saber que o que está abaixo daquele estado são os municípios daquele estado, correto? Não preciso que ele fique me dizendo em todas as linhas a mesma informação. Visualmente fica horrível. Então eu venho aqui e não repetir rótulos de que aí ele fica certinho. Além do que, aqui na tabela dinâmica, eu consigo vir aqui ó, e clicar em menos. Menos, menos, menos. E aí o que? Eu consigo ver na unidade federativa no estado do Amazonas eu tenho 32. Tá, agora dentro do Amazonas eu quero ver quais que são as cidades. Beleza, então eu vou abrir para ver em quais cidades que essas universidades estão inseridas. Aí eu volto aqui, não quero mais ver. Então eu vou fechar todos os estados, cidades federativas, blá blá blá. Eu vou entregar isso aqui lá para o meu gerente. Aí beleza, se ele quiser abrir por cidade, ele abre. Não é obrigatório, ele já está vendo o total aqui por estado. Ele quer ver quais são as cidades que compõem cada estado, beleza, é uma opção dele. Mas aí fica mais resumido, mais bonito dessa forma, correto? Então, beleza, olha, tá? Vai saber que ele pode filtrar por município, ele pode abrir por município. Ok. Então, ele tem essa possibilidade. Certo? Aqui você também consegue manipular o nome do cabeçalho. Então, aqui eu quero deixar só o F. Você não pode deixar com um nome que já tenha em outro cabeçalho dentro da tabela, do intervalo que você selecionou. Então, se você colocar com um nome que já tem lá, ele vai dar um erro. Vai pedir para você renomear. Beleza? Aí aqui eu vou colocar a quantidade. Tá? Quantidade. Eu gosto de usar, né, quando possível, né? Usar uma sigla para aquilo que eu estou representando, né? Para que fique claro, mas que fique claro, né? Vou colocar ali um que e vai me dizer o quê? Não vai dizer nada. Então, que ele consiga representar a palavra que eu estou tentando trazer ali, né? Representar ali. Beleza? Então vamos pegar lá a última coluna, ó. Quantidade de docentes com deficiência. Vou colocar aqui nos valores. Ó, veja que aqui ele já faz uma soma.
Por que ele faz uma soma? Porque naquela coluna eu tenho valores. Quando numa coluna eu tenho algo que é qualitativo, uma escrita, que é o caso ali do nome das instituições de ensino superior, ele faz uma contagem. Quando ele tem valor, ele já faz uma soma. Ah, mas eu não quero que ele some, eu quero que ele faça outra coisa. Aí você vê que aqui tem os pontinhos e eu posso fazer uma contagem. Eu posso fazer que ele me traga o máximo, o mínimo, contar números, o desvio padrão, a variação, enfim, a média. Vai daquilo que você quer apresentar. Aqui eu quero apresentar a soma, que é a quantidade de docentes com deficiência. Beleza? Que é aquilo que a gente fez antes, com o soma Cs e com a sigla das unidades federativas. É a mesma coisa. Então aqui fica muito mais fácil de você resumir os dados e você conseguir extrair informações dele. Então, beleza, eu vou colocar aqui a soma, manter a soma. Então, eu vou deixar aqui, eu vou escrever total docentes com deficiência. Aqui eu vou mudar para quantidade de IES. Então, agora eu vou abrir aqui no Acre. Beleza. Veja que no município de Cruzeiro do Sul, nessas duas instituições aqui, eu não tenho nenhum docente com deficiência. Mas em Rio Branco, nas outras 10, eu tenho 14. O que isso me diz? Depende daquilo que eu estou buscando responder. Ah, não, cada instituição financeira, cada instituição de ensino superior, eu estou com instituição financeira na cabeça, de ensino superior tem que ter pelo menos um professor. Então aqui eu já estou vendo que lá em Cruzeiro do Sul, essas duas universidades aqui não estão atendendo. Quais que são essas duas universidades? Aí, aqui na quantidade de IES, eu tinha selecionado um campo, nome da instituição financeira. Eu posso, da instituição de ensino superior. Eu posso colocar essa IES, o nome da IES aqui também nas linhas, como o nome da universidade. Então, além de eu ter aqui na quantidade, eu posso colocar também aqui como uma forma qualitativa de olhar esse dado, essa informação. E aí eu vou conseguir ver, ó, lá em Cruzeiro do Sul, eu tenho essas duas instituições aqui, ensino superior, e nenhuma tem docente com deficiência. Beleza? Então, a partir daqui, da tabela dinâmica, eu consigo ver quais que são as informações. Então, ó, veja que aqui em Cruzeiro do Sul, ele traz um total. Ele está fazendo um subtotal por informação. Então, eu vou aqui não mostrar subtotais. Opa! Eu vou mostrar assim no início do grupo. Beleza. E aí eu consigo ver o totalizador aqui de cada cidade e de quais que são as instituições, as universidades aqui e quais que são a quantidade de docentes com deficiência em cada universidade. Aí eu consigo também colocar filtro. Então vamos supor, eu quero filtrar por mesma região. Então eu vou pegar aqui a mesma região e vou colocar em filtro. Ele vai aparecer aqui em cima, tá? Aí eu posso colocar aqui e filtrar da mesma forma que a gente filtrou antes, lá, foi lá colocar filtro e tal, ele funciona da mesma forma. Aí eu quero selecionar só a Agreste Alagoana. Beleza. Ele vai me trazer aqui que está em Alagoas e aí eu consigo ver quais que são os municípios e quais que são as universidades que estão dentro da mesma região do Agreste Alagoano. Beleza? Eu quero selecionar tudo de novo. Seleciono tudo de novo. Muito bem.
Volto aqui. Outra coisa que dá para colocar nas tabelas dinâmicas e que fica bem bacana, ao invés de eu utilizar um filtro, é inserir uma segmentação de dados. Ó, vou colocar aqui mesorregião, nome da mesorregião. Esse mesmo filtro que eu fiz ali, eu posso apresentar ele de uma forma visual diferente, beleza? Então, ó, ele fica mais como se fosse um sistema, vamos dizer assim. Ele é mais intuitivo. Quando eu tenho um grande volume de informações nesse filtro, ele não fica tão bom, tá? Então, eu quero filtrar, vou excluir aqui e colocar por estado. Seria segmentação de dados, vou colocar aqui. Pela sigla do estado. De qualquer forma, são 27, mesmo assim vai ficar grande. Mas aí eu posso vir aqui, eu tenho a opção de seleção múltipla, e aí eu quero que selecione, e aí ele vai desmarcar. Então eu desmarquei o Acre e o Amazonas. E quero desmarcar a Bahia. Beleza. Ah, não, eu quero ver tudo de novo. Aí eu desmarco aqui a seleção múltipla. Era para desmarcar. Bacana. Desmarcou. Eu quero só ver o Ceará. Beleza. Aí eu venho aqui, marco seleção múltipla. Aí ele passa a marcar vários ao mesmo tempo. Beleza? Limpo o filtro e sigo a vida. Legal? E aí você vai trabalhando a informação que você quer trazer aqui. Soma, média, quantidade. Aí eu quero colocar aquela mesma região lá antes do município. Então, vamos pegar aqui o nome da região, onde a instituição de ensino está. E vou colocar aqui antes do município. Coloquei antes do município. Então, eu vou abrir aqui o Amapá. Dentro do Amapá, eu tenho a região norte. E dentro da região norte, eu tenho essas cidades, Macapá e Santana. Então, é dentro desses dois municípios que eu tenho todas essas instituições. Ó, em Macapá eu tenho 15, e aí no outro eu só tenho uma. Então, você consegue ir fazendo essa análise dos dados, né? Eu tinha lá uma tabela com 2.595 registros, que ela me dizia assim, tá, eu tenho informações de instituições de ensino superior no Brasil. Mas o que ela está me dizendo além disso, né? Então, eu consigo ir resumindo, agrupando essas informações por algo que padroniza elas e ir extraindo informações para que eu possa identificar pontos de atenção, pontos de melhoria, ou analisar o ensino superior no Brasil. Está concentrado em São Paulo. Em São Paulo tem uma grande concentração de universidades, mas aí eu vou olhar, por exemplo, no Acre eu tenho somente 12 instituições, aí eu vou olhar para São Paulo, eu tenho 585. Aí eu posso acrescentar mais informações, mais dados. Aí eu posso ir lá no IBGE e buscar a população. Aí eu vou analisar, mas por que tem mais instituições de ensino superior em São Paulo? Porque tem uma concentração maior de pessoas que moram em São Paulo. Então faz sentido eu ter mais instituições de ensino. Mas faz sentido eu ter tantas instituições de ensino assim? Aí eu consigo ir agregando mais informações e extraindo mais análises desses dados, né? Para que eu consiga entregar uma informação, assim, vamos supor, o governo federal quer colocar mais universidades. Beleza, onde que eu vou inserir essas universidades? Eu vou inserir em São Paulo, que já tem 585 instituições, ou eu vou olhar lá para o Acre, que tem menos instituições, vou colocar uma a mais lá no Acre, vou colocar em Roraima, que só tem 9. Então, vou priorizar essas pessoas que estão com menos acesso ao ensino superior.
Hoje tem as universidades que têm o ensino virtual. Beleza, mas é a mesma coisa? A gente sabe que não é. Como é que eu vou colocar um curso de medicina online? Não tem como. Então, eu quero colocar mais universidades com curso de medicina. Onde que eu vou colocar? Aí eu vou separar por curso, eu vou agregar mais informações dentro dessa tabela aqui, né? Eu vou enriquecer esses dados aqui para que eu tenha uma informação mais assertiva de acordo com aquilo que eu quero. Beleza? Espero ter ajudado, porque o que mais importa é você entender que o Excel ele pode te ajudar e você não precisa saber de cor todas as funções que ele tem. Você precisa saber perguntar. Você precisa saber o que você tem que responder. Meu Deus, eu tenho que fazer um resumo dessa tabela. Eu tenho que extrair e ver quantas instituições de ensino tem por estado e município. Beleza. Eu vou lá e peço no Google como somar um valor com uma variável de filtro. Nesse sentido. Então, aí você vai encontrar algumas funções que vão atender aquela tua demanda. Aí você vai dizer assim, que eu mostrei para vocês, eu podia ter feito isso aqui com soma Cs, conto Cs, com índice Corresp, com... meu Deus, esqueci agora. Eu prefiro usar o índice Corresp, mas tem outra função que é bem conhecida aqui e dentro do Excel, que eu não gosto muito, mas tudo bem, uma questão de preferência, mas que faz a mesma coisa e chega no mesmo resultado. Então, vai de você entender que a ferramenta ela vai te ajudar. E não precisa ter receio de estragar, de tentar. Você vai conseguir, por exemplo, vir aqui e bater as informações, tá? Como que eu sei que é 1609? Eu venho aqui na base, tá na coluna CC, eu seleciono toda a coluna. Ele vai me trazer aqui embaixo, no menu inferior direito, uma soma, 1609. Então, eu sei que aquilo que eu estou fazendo está certo. Se tivesse 1.600, eu sei, opa, alguma coisa está errada. O que está errado? Aí eu começo a explorar. Eu vou olhar, por exemplo, estado por estado. Vou ver onde que tá falhando. Pode ser que aqui dentro tivesse algum valor salvo como texto. Pode ser que tinha, vamos supor, das unidades federativas, ele estava desconsiderando o DF, Brasília, e estava com outro nome, estava só, enfim, estava com um nome errado, ou o nome lá da unidade federativa estava em branco. Então eu começo a ir explorando e encontrando soluções, sabe? Então, vai daquilo que você precisa responder com a base que você recebe, e aí você vai encontrando as soluções. Beleza? Até a próxima.